Revista CBN. Apresentação: Leandro Gouveia. Boa tarde para você que está ligando o rádio agora, neste domingo, 6 de outubro de 2024. Este Revista CBN especial de eleição. Quem está ligado no YouTube, no Globoplay, no cbn.com.br para ver as imagens do estúdio da Rádio CBN em São Paulo, já viu que eu estou em boa companhia? Vera Magalhães com a gente, tudo bem, Vera? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde para quem nos assiste. Vim ajudar o Leandro a responder como a gente chegou até aqui. Como chegamos até aqui, Leandro? Eu só perguntei isso ao longo dos últimos meses, com o podcast Como Chegamos Até Aqui, falando das eleições municipais aqui de São Paulo. Será que a gente encontrou uma resposta ou não? Você nunca pensou que o aqui fosse tão longe. Fosse esse aqui, né? Esse aqui. Rapaz. Aliás, recomendo a todo mundo que queira entender um pouco mais das campanhas e das eleições municipais em São Paulo e também no Rio, a ouvir o podcast que tem as duas cidades ali, os dois Leandros da CBN, Leandro Gouveia e Leandro Rezende. Foi uma das grandes iniciativas da rádio nesse ciclo eleitoral. Foi muito legal mesmo, muito divertido e desafiador. E informativo. 1h04 agora, vamos para o nosso quadro? Revista CBN Tecnologia. Silvio Meira com a gente, boa tarde, Silvio. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Vera, boa tarde, ouvintes. Oi, boa tarde, professor. Tudo bem? Como é que Silvio, estamos? Tudo certo. Uma eleição tranquila por enquanto, e a gente queria falar, claro, sobre o papel da tecnologia nessa campanha, que foi, mais uma vez, muito relevante, né, professor? Muito, Leandro. Talvez menos até do que a gente pensou no começo, né? Normalmente eu faço esse quadro com Rosário Pompeia, ela está na estrada e fica difícil a gente manter uma conexão estável, então estou fazendo com vocês sozinho aqui hoje, mas juntamente com Rosário, desde o começo, lá eu acho que em maio, talvez, a gente começou a falar sobre o que seria o potencial papel das redes sociais e de tecnologia da informação e comunicação, especialmente inteligência artificial, nas eleições. Do ponto de vista de redes sociais, a relevância está comprovada pelos dados. Do ponto de vista de inteligência artificial, eu acho que não aconteceu, não foi nessa eleição. Mas se a gente olhar para redes sociais, a gente tem uns dados interessantíssimos no Brasil, que eu vou repetir aqui, eu acho que eu já disse aqui na revista alguma vez. 81% dos brasileiros com mais de 10 anos têm um smartphone e uma conta de dados. Esse índice é, assim, média mundial dos países mais conectados. O segundo número é que 85% dos brasileiros se informam nas redes sociais. Isso faz com que a gente tenha uma espécie de uma penetração de informação nas redes sociais massiva, literalmente massiva. E quando a gente fala de manipulação de informação, de fake news, de movimentos distópicos nas redes sociais, isso tem um grande impacto no Brasil, né? Tem um impacto não trivial na percepção das pessoas sobre a realidade. Até porque tem uma espécie de um movimento das pessoas acharem que elas conseguem montar teorias de mundo a partir de cortes de vídeos nas redes sociais e de vídeos muito pequenos, né, de segundos, de dezenas de segundos. Não, eu vi isso aqui, então isso aqui tem que ser verdade porque foi fulano que disse e a Beltrano confirmou. Então você tem uma construção de teorias de mundo vinda de uma espécie de uma pulverização de informação desconectada nas redes sociais, que leva à formação de opinião, que leva à formação de bolhas e que tem um impacto não trivial, potencial nas eleições e no seu resultado. Isso eu acho que a gente está observando nessa eleição, principalmente nos colégios eleitorais mais disputados, e São Paulo é exatamente o exemplo disso, como vocês sabem. Isso não tem nenhuma influência no Recife, onde a eleição tem um candidato que é João Campos com 80% e tem o segundo lugar está em 10%. Então, aqui é quase que impossível você criar algum elemento novo que vai mexer nessa equação. Mas quando tem 3 candidatos com aproximadamente 25% cada um, ou no caso de Fortaleza, como tem 4 candidatos disputando ali quem vai para o segundo turno, aí isso fica bastante crítico.
Agora, professor, o senhor citou aí o caso do Recife, mas o João Campos é um expoente da jovem política ali, né? Ele é um dos mais jovens, tem essa votação que o senhor falou, mas ele usa muito bem o meio digital. Ele é um case de sucesso na esquerda, raro, inclusive, de bom uso das mídias digitais a seu favor. Que peso teve o digital na construção dessa persona política dele, que inclusive conseguiu se distinguir do bisavô, do pai e criar ali um estilo próprio? João, Vera, é muito jovem, né? E ele foi um deputado federal mais votado de Pernambuco, começou direto como federal e veio depois direto para a prefeitura também. E para você ter uma ideia, Leandro e os ouvintes também, quando o João chegou na prefeitura, o apelido dele era O Pequeno Príncipe, certo? Por quê? Porque vem de uma dinastia política que tem décadas, né? É o arraigo político da década de 50 em Pernambuco. Estamos falando de 70 anos da família na política de Pernambuco, e com uma estratégia não trivial, que combina entregas constantes e consistentes durante 3 anos e meio de mandato na prefeitura, com uma estratégia única de redes sociais, que incluiu uma coisa que Rosário e eu escrevemos no Carnaval, um texto chamado João Nevou, que mostrava como ele tinha conseguido licença da periferia para nevar o cabelo durante o Carnaval e imediatamente depois sair, né, com estratégia extremamente bem elaborada de coparticipação na narrativa periférica. Ele trocou o apelido de João Nevou pelo nome de meu prefeito, com um desenho fora do Recife das pessoas querendo que ele fosse candidato a prefeito em outros lugares. Venha ser prefeito aqui, né? Quer dizer, isso não se faz trivialmente. E isso também não acontece por acaso. Isso foi uma estratégia extremamente bem montada que também não aconteceria, Vera, se fosse só uma estratégia de redes sociais, porque ela seria fake ela própria. Não dá para você dizer eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, sem ter feito. Então, talvez nunca tenha havido uma entrega tão grande no Recife de creches, de parques, de reformas de escolas, de ruas asfaltadas, de infraestrutura pela cidade inteira. Então, tem um trabalho. E, associado a esse trabalho, tem uma participação não trivial nas redes sociais, e estruturalmente, desde o começo do mandato. Isso foi que criou, talvez, esses 80%. E veja, tem outra coisa que é surpreendente, mesmo não sendo o caso de ter elevado o voto até o ponto do possível, a taxa de rejeição, numa das últimas pesquisas que teve, aqui em Pernambuco, era 7%. Você chegar no fim de um mandato com 7% de rejeição é o departamento milagre da política, tá certo? O professor, e essa eleição teve uma coincidência que foi a suspensão do X pelo Sim. STF. Você acha que isso teve algum impacto ou outras redes são mais relevantes em se tratando de campanha eleitoral? Veja, o X era uma rede onde a extrema digital era extremamente competente, né? Usando o mesmo... a extrema digital, é um nome que a gente inventou aqui, tanto para direita extrema digital, quanto para esquerda extrema digital, que também existe. Não vamos achar que é só o fenômeno de um lado da política. Então, todo mundo entendia exatamente, ou todo mundo que tinha uma prática de criar distopias e movimentos de fake news de grande porte, longo alcance no X, sabia fazer isso há muito tempo, porque a rede estava no ar há muito tempo, as bolhas estavam montadas, o número de seguidores era alto de muita gente e assim por diante. Para você ter uma ideia, eu saí do X muito antes desse episódio com o STF, eu tinha 165 mil seguidores lá. E eu fui para Blue Sky, onde eu tenho 1.000 seguidores, até porque eu não fiz nenhum trabalho, não fui atrás e assim por diante. E muita gente fez isso. Então, a minha capacidade de mobilização, por exemplo, numa rede como o X, é muito pequena, até porque, sei lá, Blue Sky não deve ter 2, 3 milhões de usuários no Brasil e X tinha 25 milhões de usuários por dia no Brasil. Então, a diferença é absolutamente gigantesca. Tem um impacto, sim, e foi um impacto que talvez tenha sido bom para a sanidade do debate democrático. Professor, mais cedo a presidente do TSE, Carmen Lúcia, acompanhou o teste de integridade de urna eletrônica, defendeu o sistema eleitoral, diz que as urnas são seguras, auditáveis, lógico, por obrigação,
mas não foi uma eleição em que isso foi tratado como em outras campanhas, né? Não foi tratado do ponto de vista, talvez, do debate dos partidos e de candidatos sobre isso, né? Mas foi tratado e vem sendo tratado por uma comissão de auditoria da votação eletrônica que existe em cada TRE, em cada estado, desde 2002, Leandro. E essa comissão e o processo de auditoria vem evoluindo. Para você ter uma ideia, no caso do Paraná, esse ano, só para citar um exemplo, mais de 300 entidades e federações e partidos políticos participaram desse processo, que é público e aberto em todos os estados, volto a dizer, de acompanhar a integridade e a autenticidade das urnas. A integridade é um processo pelo qual um conjunto de urnas que já estão instaladas em suas sessões eleitorais é sorteado e, no caso dessas urnas, se eu não me engano, no Paraná são 27 delas, né? A votação é replicada em papel para verificar se o que foi digitado na urna é o que acontece na votação em papel, numa urna daquelas antigas, que de novo, os votos são contados publicamente e assim por diante. E o teste de autenticidade é para você verificar se o software que está instalado nas urnas, e de novo elas são sorteadas de forma completamente aleatória e vai lá ser verificado, é verificar se o software que está nas urnas é o software que foi assinado digitalmente no TSE. E no caso do Brasil, Leandro, Vera e ouvintes, o que a gente tem que olhar não é a urna em si, é o sistema eleitoral como um todo. Então, você mesmo deu uma notícia aí, Leandro, há alguns minutos atrás, sobre o software do e-título, o app do e-título. Uhum. É normal, veja, que quando você tem um episódio do porte de uma eleição brasileira, onde vão votar 150 milhões de pessoas, você tem uma espécie do engarrafamento digital, porque esse é um sistema que funciona uma vez por ano. E as pessoas deixam para usar o sistema na última hora. É como se, de repente, todo mundo resolvesse comprar passagem aérea para viajar para o Natal na véspera do Natal, tá certo? E se ia saturar todos os sistemas de todas as companhias aéreas. Em última análise, ninguém ia viajar, tá certo? Porque ninguém ia conseguir comprar nada. Então, o que os partidos, o que é que o TRE e TSE, o que os próprios candidatos estão dizendo nas suas redes sociais há dias? Baixe o app do e-título, veja, registre-se lá, veja onde é que está a sua zona, a sua sessão e assim por diante. Quando que as pessoas deixam para fazer? Eu acordo no dia da eleição, como bom brasileiro, e vou baixar o e-título, certo? Não, eu não fiz isso, certo? Eu fiz isso lá atrás. Professor, só antes da gente Vera. encerrar, não queria terminar sem perguntar para o senhor sobre a inteligência artificial. Era o grande bicho-papão, fantasma dessa eleição, motivou resoluções, inclusive do TSE, inéditas para disciplinar o seu uso e acabou não sendo assim tão prevalente, pelo menos aqui em São Paulo. Me corrija se eu estiver errada e se isso tiver explodido em outros lugares. A questão dos deepfakes, do uso da inteligência artificial para confundir o eleitor. Isso se deu graças ao fato de que o TSE pensou nisso antes ou porque realmente se estava exagerando o papel da IA? Vera, eu acho que foram 2 ou 3 fatores ao mesmo tempo. Primeiro, o fato de ter uma regulação, e uma regulação clara, dizendo que o que era permitido, o que era proibido, e que você tinha que rotular quando usasse inteligência artificial, e que você não podia usar robôs de inteligência artificial para interagir com os eleitores, criou uma espécie de um campo de jogo normatizado para todo mundo. Quer participar do jogo, são essas regras aqui. Ou seja, não era cada um faz do jeito que quiser, como é a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, tá certo? Lá deixaram, obviamente, como a eleição lá é regional, né? Cada estado tem suas regras eleitorais, tem estados onde as regras são, você pode fazer o que quiser, desde que você diga que foi feito por IA. Então, você pode criar um deepfake do outro candidato e botar bem pequenininho embaixo. Isso aqui foi criado por IA, e está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem no caso de lá. No caso daqui, teve a regulação, mas também teve outra coisa, eu acho. As campanhas não investiram a priori em capacitar as pessoas para usar a IA para gerar o que podia ser gerado. Por exemplo, mensagens individualizadas para quase todo eleitor. Eventualmente, você poderia ter feito isso. Mas, para fazer isso, você teria que ter feito um trabalho anterior, que era ter, por exemplo, o contato do eleitor. Quem são os potenciais eleitores? Quem é o que você quer mobilizar, ou quem é voluntário para ser mobilizado por você, para mobilizar outras pessoas, e que informação você vai gerar para essa pessoa. Isso exige o que a gente chama, Vera e Leandro, de uma gestão estratégica do ciclo de vida de informação sobre
nesse caso, a eleição. Se fosse um negócio de varejo, era gestão estratégica do ciclo de vida de informação sobre aquele negócio particular de varejo. Não se investiu nisso. Não acho que os partidos têm dados o suficiente para tratar com inteligência artificial. Mas quer ver uma coisa que a inteligência artificial está fazendo e está fazendo muito bem? Por exemplo, o meu laboratório aqui está usando inteligência artificial para fazer pesquisa em redes sociais sobre intenção de voto. E a correlação, ou seja, a proximidade entre a pesquisa nas redes sociais sobre intenção de voto e a pesquisa física clássica, que é feita perguntando às pessoas, é muito alta. Na realidade, ela é acima de 0,95, o que quer dizer que ela é, aspas, quase a mesma coisa, com a seguinte diferença. A gente faz essa pesquisa em tempo real, você faz ela o tempo todo, não é assim, vamos pesquisar agora e vai sair daqui a uma semana porque vamos processar. Não, você tem a pesquisa em tempo real, quase como um painel do que acontecia se a eleição fosse exatamente agora. E esses dados são muito próximos e eu não vi ninguém fazendo isso por aí. Legal. Professor Silvio Meira, já votou? Já votei sim. Aqui em Recife está tranquilo, tem surpreendentemente poucos santinhos e não tem fila nas sessões eleitorais. Eu fui em várias zonas para checar se era isso mesmo e é exatamente isso. Então, espero que todos os recifenses se dirijam à sua sessão eleitoral e exerçam o seu direito democrático de votar no candidato que bem escolher. Obrigado pela participação, hein? Até a próxima. Bom domingo. Bom domingo, professor. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 1h19. Revista CBN. Revista CBN. 1h23. Tem muitos ouvintes falando sobre os santinhos, né? Distribuídos nas calçadas, nas ruas. Teve um ouvinte já da Zona Leste de São Paulo que viu até 2 idosos caindo. Escorregaram, né? No papel, porque a calçada fica escorregadia mesmo. E em Salvador também. Uma eleitora passou por um susto, tropeçou num buraco escondido pelo material das campanhas. Ela disse apenas que sentiu dores leves no joelho depois de ser socorrida ali por policiais militares e eleitores também que presenciaram essa queda. 1h23, Clauson Dutra está de volta. Ele acompanhou o voto do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Clauson, boa tarde. É isso, Leandro. Boa tarde para você de novo e para todos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, votou no início da tarde deste domingo no Colégio Santo Américo, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Alckmin estava acompanhado da esposa, Lu Alckmin, da candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, do mesmo partido, e do ministro Márcio França. Alckmin, que já foi governador do estado de São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, falou sobre a campanha eleitoral da capital paulista, destacando a atuação de Tabata Amaral no pleito. E a Tabata honrou São Paulo com os seus compromissos e suas propostas para a cidade. Fez uma bela campanha. Ontem nós estivemos na Zona Leste, lá em Carreata, e maravilhoso o carinho das pessoas, a espontaneidade, aliás, as mulheres, é impressionante, né? Enorme identidade com as mulheres. E a luta das mulheres não é só das mulheres, ela é de toda a sociedade. Ao lado de Alckmin, Tabata agradeceu o apoio do vice-presidente e afirmou acreditar em surpresas no resultado das urnas. A candidata acompanha, neste momento, Leandro, a votação da vice, Lúcia França, e do ministro Márcio França, no Tatuapé. A candidata acompanha a apuração dos votos na Lapa, zona oeste de São Paulo. Leandro. Tabata que chorou hoje, né, Clauson? Você acompanhou enquanto ela fazia uma declaração? Exatamente. A Tabata Amaral ficou emocionada ao lembrar das dificuldades de ser mulher, né, Leandro? Na disputa para a Prefeitura de São Paulo, a fala foi hoje, inclusive pós-votação. A própria candidata afirmou que enfrentou máquinas partidárias, campanhas com mais recursos financeiros, agradeceu o apoio dos paulistanos, portanto, Tabata se mostrando muito emocionada nessa reta final de primeiro turno, né, de campanha eleitoral. Agora fica a expectativa da campanha para saber se Tabata vai, como ela mesmo diz, surpreender e chegar ao segundo turno das eleições, coisa que a gente só vai acompanhar depois das 5 da tarde, né, Leandro?
Isso mesmo. Clauson Dutra, aqui de São Paulo. A Tabata Amaral, Vera, que na pesquisa de ontem assinalou 10% das intenções de voto, se a gente considerar os votos válidos na pesquisa Quest. Exato, Leandro. Ela teve um recuo no Datafolha, oscilou um pouquinho para baixo, também na Quest, o que pode ser um início de movimento para voto útil em outras candidaturas saindo da candidatura dela. Foi algo que ela tentou evitar ao máximo nos últimos dias, fazendo um clamor para que as pessoas façam o voto que melhor lhes convém, votando naquilo que elas acreditam, e dizendo que ela foi quem primeiro teve coragem de combater o Pablo Marçal. Então, tentando fazer um dique de contenção para evitar um movimento de voto útil que desidrate a sua votação no final. Ela chegou ainda forte, aí na casa dos 2 dígitos. Se ela conseguir realizar isso na urna, vai ser uma coisa importante para ela, um bom feito numa disputa tão acirrada, com 3 candidatos chegando praticamente empatados à reta final, suplantando o José Luiz da Atena, que é uma figura muito conhecida. Então, ela vai ter tido ali um resultado importante, que a cacifa como uma liderança jovem na cidade e também para futuras disputas. Ela é muito jovem, muito nova, realmente enfrentou essa situação de ser a única mulher competitiva de verdade, e muitas vezes enfrentando misoginia, machismo, inclusive da outra candidata mulher, que muitas vezes voltou as baterias para ela. Então, uma campanha difícil, mas que ela trouxe ali alguns ensinamentos, inclusive para os outros candidatos que pontuavam melhor que ela na pesquisa. Foi a primeira que teve coragem de enfrentar o Pablo Marçal, mostrar as contradições dessa candidatura, a condenação que ele tinha e as outras investigações. Então, ela deixa ali algumas marcas importantes na campanha, ainda que provavelmente não chegue ao segundo turno, pelo que mostram as últimas pesquisas. Botou até a jaqueta de couro, né? Para enfrentar o Pablo Marçal na propaganda eleitoral. No final procurou se mostrar ali mais adulta, e o figurino acho que foi pensado para isso também. Vamos a Brasília. Felipe Igreja está de volta. Atualizações agora da Polícia Federal, Felipe. É isso, Leandro. Atualizações da Polícia Federal, também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que já registrou neste dia de votação de eleições municipais 918 crimes eleitorais. A maioria dos casos é de compra de votos e corrupção eleitoral, com registro de 195 casos do tipo em todo o país. Há também um grande número de casos de injúria e difamação, além de calúnia contra candidatos. Boca de urna e propaganda eleitoral irregular também aparece nesse balanço divulgado há pouco pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram ainda 77 prisões de eleitores e outras 10 prisões de candidatos. Esses dados reúnem informações de forças de segurança de todo o país. A Polícia Federal também atualizou seus dados, confirmando a abertura de 19 inquéritos e a apreensão de R$300 mil em bens, sendo R$184 mil apreendidos nestas eleições municipais. Foram 48 milhões e meio em bens, sendo 21 milhões de reais em espécie, dinheiro vivo, que foi apreendido por parte dos agentes federais. Apesar dessas ocorrências, a avaliação geral é de que é uma manhã tranquila, um período tranquilo ainda de votação no início da tarde. A gente está aqui no TSE, no Centro de Divulgação das Eleições, aguardando a chegada da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, que deve conversar com jornalistas daqui a pouquinho. A previsão é que ela possa chegar a partir de agora, 1h30 da tarde. Leandro. Perfeito, a gente vai acompanhar também. Obrigado, Felipe Igreja. Vamos, antes do repórter CBN, a Belo Horizonte. Vitor Veloso com a gente. Novamente, Vitor. Leandro, agora a gente fala da bandeira aqui de Belo Horizonte, porque além de escolherem um novo prefeito e os 41 vereadores, os eleitores aqui de Belo Horizonte também votam hoje num referendo sobre a mudança da bandeira aqui da capital mineira. E a nossa reportagem vai circulando, conversando com as pessoas aqui pelas ruas. E, Leandro, praticamente ninguém que a gente está conversando está sabendo da votação da bandeira. Inclusive o Wesley Barbosa, de 26 anos, nos disse que descobriu na hora. Ele conversou com a Duda Esperandi, nossa repórter. Da bandeira, do referendo, você já estava sabendo, já preparado, já? Como é que tá para você? Eu não sabia disso, então não estava preparado para isso. Você ficou sabendo quando? Agora. Sério, eu não tenho redes sociais, então sou muito fechado nisso, então não tô acompanhando nada. E agora vai ter que decidir de última hora, né? Vou ter que decidir de última hora, eu não sabia.
A bandeira, inclusive, está na tela aí. Para o ouvinte, telespectador da CBN que está nos acompanhando pelo YouTube, no site ou no Globoplay, dá para ver a nova, a sugestão de uma nova e também a atual. A gente conversou com gente que sabia. O caso da Marina Figueiredo Moura, de 20 anos, até tinha conhecimento sobre esse referendo, mas disse que soube tem pouco tempo. Eu sabia, mas eu soube muito recentemente. Eu descobri na faculdade com os amigos. E aí a gente tava conversando, uma amiga tava discutindo com o namorado. Ela não apoiava, ele apoiava. E aí eu fiquei sabendo assim. E eu fiquei bem surpresa, porque eu não tinha visto em muitos lugares. Eu vejo jornal todo dia. Meus amigos, a gente comenta muito sobre eleições, mas ninguém tava comentando sobre. Interessante, eu gosto dessa questão de participação popular, mas eu achei que foi restrita na possibilidade do que poderia ser. Bom, as imagens da bandeira atual e da proposta da nova não aparecem na tela da urna eletrônica. Em todas as sessões eleitorais, porém, tem um cartaz ali com as imagens das duas bandeiras para o eleitor consultar antes de se dirigir para a cabine de votação. Apesar dessas informações, a aposentada Geni Samarra, de 79 anos, também conversou com a gente e achou que tinha sim que aparecer a foto da bandeira ali na urna. Achei muito errado não ter o desenho da bandeira para selecionar se é o sim ou é o 2 não. Tem que ter o desenho da bandeira para a gente poder opinar. Então a gente tem que botar a cabeça, ter consciência e saber votar. Um voto é sempre bom até a mais, né? Bom, então para o eleitor aqui de Belo Horizonte que ainda vai votar, durante a votação aparece lá a opção para votar sim na bandeira, tecla 1, não, tecla 2 ou tecla em branco. Qualquer outro número digitado anula o voto. Leandro, é com você. Então sim é para mudar, é isso, né? É, exatamente. Aí vem essa nova, que é verde com azul e tem um sol saindo ali no meio. Ou 2 para manter a bandeira como está atualmente. Ou tecla branco, aí não faz parte aí desse processo. Mas hoje, então, aqui em BH, tem essa votação. Tem que lembrar, quem não foi ainda, vai sair de casa, fica com esse alerta aí de que chegando lá vai votar para prefeito, para vereador e para possibilidade de mudança da bandeira aqui de BH. Interessante. Então, para quem não estava acompanhando pelo YouTube, pelo Globoplay, a atual é um daqueles emblemas, brasões, uns escudos, ali, brasões tradicionais é e um tal. brasão mesmo. Bem brasão. enfeitada. É. E aí a nova é um pedaço desse brasão. Um pouco mais minimalista. Mais minimalista, é. Só que na atual recorte. bandeira tem uma montanha, né? O verde é uma montanha. E aí na outra é só um pedaço de pano colado por cima mesmo. Pois é terrível então, essa nova. Será que a gente pode se manifestar sobre esse o voto não é secreto. Bom, a gente é de São Paulo, a gente pode falar, né? Não, eu votaria não com força. Votaria não essa também. nova é terrível, não dá nem para entender. Fica até a expectativa hoje para a apuração dos votos, todo mundo querendo saber, vai ter segundo turno para prefeito, quem são os vereadores e se teremos uma nova bandeira em BH. Maravilha. Quero o resultado mais tarde, hein, Vitor? E os candidatos se manifestaram sobre isso, Vitor? Não comentaram sobre isso, pelo menos a gente não acompanhou nenhuma manifestação. O vereador Gabriel Azevedo, que é um dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, é presidente da Câmara Municipal aqui de BH e votou a favor da troca da bandeira, por isso que foi então também para o referendo. Então um deles se manifestou lá na época da votação, porque era o presidente da Câmara. Entendi, obrigado. Valeu, Vitor. Revista CBN. 1h37. Obrigado a todos os ouvintes que estão participando intensamente aqui da nossa programação. A Célia de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a gente. Também a Elaine aqui em Budas Artes, Grande São Paulo. Todo o Brasil, né? Ligado na Rádio CBN. Sandra de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ô Vera, você já votou? Tem, inclusive tive problemas, não chegou a ser um problema, porque eu vi antes no e-título de manhã, mas a minha sessão eleitoral mudou de lugar. Acho que o colégio inteiro onde eu votava deixou de ser um local de votação e aí todas as sessões que estavam lá foram realocadas, então tive essa surpresinha matinal. Né? No e-título aparece o nome do colégio ou só um número? Aparece o endereço, aparece o nome, no meu caso é uma faculdade particular, e o número da zona e da sessão. Guilherme Marconi está com a gente aqui em São Paulo justamente para falar sobre isso, porque pode gerar confusão mesmo. A pessoa chega lá, não é mais aqui? Transtorno, hein, Marconi?
muito transtorno. Leandro, Vera, ouvintes, eu estou aqui na Faculdade Oswaldo Cruz, na zona oeste de São Paulo, no bairro da Barra Funda, e esse que é o segundo maior local de votação da capital paulista, onde votam quase 15 mil eleitores nesse primeiro turno. Aqui, 49 sessões ao todo, e todas tiveram os números alterados, então as salas mudaram de andar. Isso está gerando muito desconforto, confusão aqui entre eleitores. A gente vê muito cadeirante, muitas pessoas idosas que têm que fazer toda essa mudança dessa logística. Faltam, inclusive, funcionários aqui da Justiça Eleitoral para dar conta e de orientar essa quantidade de eleitores. Além dessas 49 sessões que tiveram números alterados, outras 18 sessões aqui da Faculdade Oswaldo Cruz, que migraram para a universidade em 2022 por conta da reforma de uma escola pública, voltaram para o local original, que é a Escola Alarico Silveira, que fica a 4 quadras daqui. Então, muitos eleitores chegam até a faculdade aqui na Barra Funda, se deparam com essa mudança, voltam e são informados a voltar, a andar essas 4 quadras para voltar nessa escola estadual que chama Alarico Silveira. Então, é o segundo maior local de votação, por isso essa grande confusão. Isso acaba gerando, além do transtorno, muitas filas por aqui. A assistente social Rosimeire Rosa de Oliveira conta ainda que a mudança de sessões e andares, muitos idosos ficam nervosos nessa busca pela sala onde irão votar. Muita confusão, lá dentro o pessoal já está quase chorando de nervoso, porque sobe, desce. Mesmo que tenha elevador, então o pessoal está irritado. E os idosos principalmente, porque antes votava no térreo ou no primeiro andar. E colocaram idosos lá para o 4º, 5º andar. Bom, a Rosimeire, ela nem é funcionária da Justiça Eleitoral, mas como ela fica aqui perto do cartaz da Justiça Eleitoral, com essas mudanças todas, ela acaba aqui ajudando, né, nessa orientação aos eleitores que procuram a escola e se deparam com tantas mudanças. Leandro. Muito bem, então olha antes lá no e-título, que nem a Vera fez antes de votar, você abre lá primeiro o e-título, só aparece o número primeiro, mas se você apertar ali onde votar, aí tem o nome do colégio, da faculdade, enfim, junto com o número da sessão, para você não se confundir. Tem até aqui o nosso ouvinte do Rio de Janeiro, Antônio de Souza. Mudar a sessão eleitoral do Colégio Estadual André Morroa, talvez, no Leblon, para um colégio particular que abriu perto, no Jockey. Para quê? Ele pergunta. O colégio é gigante, colocaram no colégio particular pequeno. Faz parte. Obrigado, Antônio de Souza, viu? Pela participação. 1h42 agora. Vera, vamos falar dessa última cartada de Pablo Marçal aqui em São Paulo. A gente até ouviu aí no Repórter CBN, né? A Natália Furtado leu pra gente da entrevista que o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, deu aqui pra CBN, falando até da possibilidade de prisão de Pablo Marçal. No primeiro pedido, a justiça negou, né? Você, inclusive, escreveu sobre isso ontem no Globo. Exato, porque o pedido da candidatura do Guilherme Boulos incluía a prisão, querendo interpretar que isso configuraria um flagrante, que é o único caso em que você pode prender candidatos 15 dias antes da eleição e até 48 horas depois do pleito, Leandro. Mas as outras pessoas, fontes com quem eu conversei ontem, foi um longo dia de apuração, tanto juízes quanto procuradores, promotores, advogados eleitorais, entendiam que seria forçar muito a interpretação, classificar isso como um flagrante. Ainda assim, ele não se livrou de decisões da justiça. Primeiro, o juiz eleitoral mandou remover... Primeiro, o Instagram removeu por conta própria a postagem. Depois, o juiz eleitoral mandou remover de todas as outras contas, porque o Pablo Marçal tem essa peculiaridade que ele tem as contas dele e de muitos seguidores que trabalham por ele. Então, era a remoção desse conteúdo de qualquer plataforma e de qualquer conta. Por fim, o juiz de garantias eleitoral mandou tirar a conta dele do ar, tirar o Instagram dele. Ele criou um terceiro, porque esse já era uma conta reserva. E aí, à noite, também teve uma nova decisão para que ele tirasse esse outro do ar, porque na decisão anterior não dizia que ele poderia criar uma nova rede reserva.
e aí sim uma decisão definitiva. E paralelamente a isso, houve uma intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das fake news para que ele deponha por ter feito uma live, várias postagens no X, sendo que a plataforma está com seu uso proibido no Brasil. É coincidência ou não, e não é coincidência, já respondo. Nesta live que ele fez com vários influenciadores bolsonaristas, muitos deles investigados nesse inquérito, ele defendeu de alto e bom som o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele até aqui vinha usando subterfúgios retóricos para tratar desse assunto, dizendo que ele já tinha assinado, que ele já tinha falado sobre o senador Cleitinho, mas agora defendeu com todas as letras e ele tem um prazo para prestar um depoimento. Eu nem sei, ele já temos notícia de que ele depois, então deverá depor sobre esse uso do X enquanto a plataforma está proibida no Brasil. Eu fico na dúvida se o prazo vale para domingo também. Ele deu 24 horas e não falou nada em relação a dias úteis, etc. Então a gente não sabe se vale para hoje, ainda mais porque é um dia de eleição, ou se ficará para amanhã. Mas tem também esse encontro de contas com o Supremo Tribunal Federal, portanto não com a Justiça Eleitoral. No meio da tarde ontem, o Guilherme Boulos registrou um boletim de ocorrência e isso permitiu que a Polícia Civil, o Departamento de Criminalística da Polícia Civil, entrasse também no caso. E à noite foi divulgado um laudo de 28 páginas da Polícia Civil aqui, aí sim atestando a completa falsidade daquele papel, não dá nem para chamar de documento e nem de laudo, que ele postou nas suas redes sociais, imputando falsas acusações ao Guilherme Boulos, inclusive graves, porque ele fala até em comportamento homicida, naquilo, em datas em que o Boulos teve compromissos, sendo que usou a assinatura falsa de um médico que já morreu, e o que gerou uma indignação muito justificada e muito grande nas filhas do médico, que nunca teve nenhuma ligação com a clínica em que estava o receituário, e era um receituário usado para dar um laudo, uma coisa bizarra, que vem a ser uma clínica em nome de um super amigo do Pablo Marçal, seu vizinho em Alphaville, médico dele, da mulher dele, e que inclusive ajudou ele a fazer aí contatos políticos, inclusive levando o Marçal ao encontro do governador Tarcísio de Freitas no início dessa campanha. Pega mal, né? E aí ele disse, eu não fiz o laudo, eu só postei e saí correndo. Não é nem questão... É um completo comportamento que não tem nada a ver com o que se espera de um candidato a prefeito na principal cidade do país. Para você ser político, para você ser um gestor, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você pratica, com aquilo que você posta, com os dados que você acessa e que você divulga. Imagina alguém com esse grau de irresponsabilidade tendo acesso aos dados de milhões de paulistanos e fazendo este uso irresponsável, cínico, bastante leviano dessas informações, inclusive se dispondo a publicar dados de pessoas que já morreram sem checar a veracidade, sem checar se aquilo tem alguma verossimilhança. Então, eu acho que ele extrapolou, ele já vinha praticando várias coisas dessa natureza, querendo gerar comoção, cliques, o que quer que seja, mas agora foi longe demais, segundo apoiadores dele próprio, advogados que já tinham estado na campanha dele, que disseram que o aconselharam lá no início a não enveredar por esse caminho. Então, outros apoiadores que acharam que ele deu um passo largo demais, e muitos desses juízes e advogados que eu ouvi ontem dão como certo que ele vai sofrer consequências do ponto de vista da Justiça Eleitoral no decorrer ainda do segundo turno, caso avance, ou eventualmente, caso seja eleito, também pode vir a sofrer consequências. Então, é uma candidatura que já estava sob júdice e que agora ganhou um novo inquérito, um novo processo, esse com muito mais chances de resultar numa punição, inclusive em inelegibilidade. Essa questão dele ser preso ou não vai ser no futuro, porque o flagrante não pode ser configurado. Mas que ele agora é um candidatíssimo a ficar inelegível e, portanto, São Paulo, se insistir em colocá-lo no segundo turno e lhe der a vitória depois, pode ter eleições suplementares para escolha de outro prefeito. Porque não tem só isso, aquela decisão liminar que derrubou as redes dele
pelo pagamento de eleitores para que eles fizessem cortes e publicassem nas redes sociais, o que é proibido, a decisão foi liminar. O mérito ainda não foi julgado. Mas muita gente que eu ouvia antes, Leandro, achava o seguinte, olha, se o cara for eleito, ninguém vai caçar uma candidatura com base nisso. É muito tênue, é muito pequeno e vai gerar uma comoção do tipo, a justiça está entrando para subverter a votação popular. Esse negócio é de uma outra natureza. O que ele fez é uma acusação de altíssima gravidade contra um adversário direto na véspera da eleição, quando ali já não tinha mais tempo de TV para outro candidato se defender. Às vésperas do Guilherme Boulos estar no ato de encerramento da campanha ao lado do presidente da República, com danos para outras pessoas e para a reputação, inclusive, de uma pessoa que já morreu, que é um médico que foi usado, sabe-se lá por que escolheram esse pobre desse homem para ser o que supostamente assinaria. Ele nunca teve nada a ver com a tal clínica, e isso com o potencial de gerar alteração séria no resultado da eleição. Então, essa é uma infração, é um crime eleitoral de alta magnitude e com muito potencial ofensivo. Então, aí ele pode ter dado um passo maior do que as pernas e que essa ideia tresloucada de criar ondas eleitorais e que sofrer consequências bastante graves, bastante drásticas, consequências que se estendem a toda a cidade de São Paulo. Porque a partir do momento em que ele, com essa campanha, conseguiu atrair a atenção e até mesmo a intenção de voto de tanta gente, essas pessoas estão se dispondo a votar em alguém que pode amanhã ou depois se tornar inelegível e isso levar a que São Paulo tenha de refazer a eleição e todas as consequências decorrentes disso, né? 1h51 agora, a gente vai fazer uma pausa para notícias da sua região e volta já com mais análise. Revista CBN. Revista CBN. Agora, 1h54, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, fala nesse momento em Brasília. Vamos acompanhar. As ocorrências que nos são trazidas, ou da polícia, ou de relativas a ilícitos eleitorais, todos eles também dentro de normalidade e, portanto, de baixa ocorrência. Então, no final da tarde, assim que terminar o período de votação, 17 horas, eu passarei outras informações, assim que chegar o número de ocorrências de algo que chame atenção, que não seja apenas isso. O exercício regular do voto pelos eleitores, eu passarei para todos os senhores. Vou pedir ao pessoal da comunicação para passar dados mais específicos para que vocês tenham aí números do que está ocorrendo em cada local, se foi conduzido algum candidato ou mesmo eleitor que estivesse tendo um comportamento que pode ser considerado ilícito. Então, vocês receberão todos os dados até aqui, todos os que tenham sido apurados. Ô, ministra, a senhora pode falar um pouquinho sobre a totalização? Se tem alguma expectativa para o horário dos resultados? Como é que vai ser para as maiores cidades, para as cidades menores? Eu posso repetir quanto a período, não é possível de a gente falar antecipadamente, mas assim que fecham as urnas, começa a apuração, a totalização, como se chama. Essa totalização vai ser imediatamente transmitida, como todos os anos, sem nenhuma diferença. Todos os municípios brasileiros, como começam no mesmo horário, nós vamos divulgar imediatamente, não a totalização continua normal. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil do município e, ao final, os senhores terão também de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque, como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Poderia.
E eu optei sempre pela segurança da informação e para que toda a imprensa brasileira nos ajude a divulgar nas mesmas condições, no mesmo tempo, com a mesma certeza. Então não muda nada. Eu não falo sobre candidato algum, porque eu sou juíza do Brasil inteiro. Mas eu agradeço a pergunta. Ministra, quer dizer então que as cidades com um eleitorado menor poderão conhecer o resultado dos vereadores e prefeitos antes da divulgação aqui? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo é simultâneo, não existe isso. O que acontece é que, claro que um município menor tem um número menor de candidatos e, portanto, ele vai ter a divulgação muito mais rápida. Um município que tenha 5 mil eleitores totaliza-se mais depressa do que um com 10 mil eleitores, ou com 2 mil eleitores, com 20 mil eleitores, é isso. Mas não, é a mesma coisa. Já tem dados de abstenção? Já dá para saber não, se isso aí só no fechamento que nós teremos. E sobre os testes, a senhora acompanhou lá em BH um teste de integridade, ou seja, mais uma vez mostraram que as urnas são absolutamente confiáveis. Confiáveis, seguras, participação ampla, tudo aberto, em local aberto, é isso, a ratificação, a repetição de um procedimento que é dado para que o eleitor tenha a segurança absoluta e nem precise de pensar na segurança da urna. Ministra, essa é uma eleição em que a senhora avalia que há uma preocupação a mais com a questão da violência política. A senhora própria criou um observatório nesse sentido aqui no TSE. Por conta do que a gente presenciou no primeiro turno? Eu acho que o que me levou à criação do núcleo e agora do observatório é que intuía-se quase um nível de violência que não era mensurado e, portanto, para você adotar providências eficientes, é preciso saber o que está acontecendo de fato, quais são as ocorrências, por que isso está acontecendo, para ter um quadro comparativo, que claro que não será agora, porque a gente não tinha esse observatório antes. Numa sequência de eleições nós vamos apurar, porque não adianta você dizer que sem o cruzamento de todos os dados, como se tem agora a partir do núcleo, dos dados que se tem das polícias estaduais, da Polícia Federal, dos GAECos, que são os grupos de combate ao crime organizado dos Ministérios Públicos Estaduais, da presença de dados que tem o Ministério Público Federal. Este núcleo gera um conjunto de informações que demonstram que violências são praticadas, onde são praticadas, qual é o móvel, qual é a consequência e, principalmente para nós do Judiciário, adotarmos também maior celeridade no combate a esse tipo de crime, no processamento e na finalização dos processos. Então, todo tipo de violência não é aceitável num Estado de Direito, menos ainda num dia em que a pessoa precisa de votar e exercer o seu direito de se candidatar. A partir desse aprendizado, o TSE pode trabalhar em alguma linha de resolução, pensando, por exemplo, na resolução sobre os próprios debates, que tiveram muitos casos de violência em São Paulo, por exemplo? Eu acho que todos os dados são necessários para que a gente aprimore permanentemente as normas. Então, este agora é um conjunto de dados que vai ser oferecido tanto ao público que nos ajuda, as universidades, pesquisadores, jornalistas, todos os cientistas políticos. Esses dados vão nos auxiliar a nós, povo brasileiro, neste sentido. E segundo, porque também, além de as resoluções poderem melhorar, a sociedade como um todo. Por exemplo, você fala em debate, nós temos poucas regras de debate nas resoluções, porque elas são apresentadas para que aqueles órgãos de imprensa, principalmente, que queiram promover os debates, façam com garantias de igualdade, pelo menos para os candidatos que estejam mais bem avaliados, etc. Agora, o modelo é adotado pela sociedade, pelos órgãos da sociedade. A partir dessas experiências, eu tenho a impressão que também esses órgãos vão repensar quais os modelos de debate, porque não há modelo único. É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa na vida, a gente aprende e, se for o caso, aperfeiçoa ou altera. E a respeito desse... A senhora teve com o diretor da... 2h01, essa ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dando grandes novidades em relação ao que a gente já vem informando ao longo da programação. O Felipe Igreja está lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai voltar ainda na sequência para dar todas as ocorrências que já foram registradas nesse dia de eleição. Nenhuma ocorrência muito grave, além das prisões que o Felipe Igreja já veio informando para a gente. A gente vai para o Repórter CBN e na sequência a gente traz mais detalhes para você.
Revista CBN. Apresentação: Leandro Gouveia. Revista CBN especial nesse domingo de eleição. Vera Magalhães continua conosco aqui no estúdio da Rádio CBN em São Paulo, que você acompanha também com imagens pelo YouTube, Globoplay e cbn.com.br. De volta a Brasília, Felipe Igreja está com a gente para resumir aí a fala da presidente do TSE, Carmen Lúcia. Felipe. Pois é, Leandro, a ministra presidente do TSE, a Carmen Lúcia, desceu aqui no centro de divulgação das eleições, montado no terceiro andar do prédio do TSE, veio conversar rapidamente com os jornalistas. Havia uma expectativa de uma coletiva de imprensa, montaram até toda a estrutura para que ela pudesse responder aos questionamentos dos jornalistas, mas a Carmen Lúcia deu uma improvisada aqui, Leandro. Ela quis falar, digamos assim, no meio do povo. Então, foi uma correria aqui com os colegas para que a gente pudesse ouvir a ministra. De maneira geral, ela disse que a eleição está transcorrendo bem, sem nenhum tipo de intercorrência mais grave. A gente, claro, tem aquelas questões que estão sendo colocadas, crimes de boca de urna, há alguns casos de prisões de eleitores e de candidatos, mas nada que afete de maneira mais grave o andamento do processo eleitoral. As urnas continuam abertas em todo o país, vão fechar às 5 horas da tarde no horário de Brasília. É uma eleição com horário unificado em todo o país, e aí por conta disso a Carmen Lúcia explicou que depois que as urnas fecharem às 5 horas da tarde no horário de Brasília, a gente rapidamente já vai começar a ter acesso aos resultados, né, a totalização dos votos, tudo concentrado aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Ela falou no finalzinho ali da fala dela sobre a questão de um problema no aplicativo e-título para as pessoas que precisam justificar, né, a ausência nas urnas. Houve de fato uma instabilidade no período da manhã, uma grande fila para poder acessar o e-título. A ministra falou em 7 milhões de acessos e buscas por minuto no e-título, mas ao longo da manhã mesmo esse problema já foi equacionado e as pessoas já estão conseguindo acessar o e-título para fazer a justificativa, claro, aquelas que precisam justificar que não compareceram às urnas. A ministra, então, rapidamente conversou aqui com jornalistas, voltou agora lá para a parte reservada aqui do TSE. Ela disse que os demais ministros da corte estão aqui na corte nesse momento e no final do dia a expectativa é de que por volta de 8 horas da noite ela tenha um balanço final dessas eleições municipais. Inclusive nesse horário boa parte das cidades já deve estar sabendo resultados, prefeitos eleitos, vereadores, ou se teremos o segundo turno. Mas o que a Carmen passou aqui, Leandro, foi de que é uma votação que vem acontecendo com tranquilidade, sem nenhum tipo de intercorrência mais grave em todo o país. Leandro. Obrigado, Felipe Igreja, com o corpo a corpo da ministra Carmen Lúcia no meio do povo, hein, Vera Magalhães? Eu falar no meio do povo foi muito bom. Olha, antes do nosso colunista de todas as semanas, Marco Rudiger, aqui do Revista CBN, Gabriela Rangel está com a gente com mais uma informação fresquinha ao vivo. Gabi. Olá, Leandro. A gente fala agora do voto do candidato a vice na chapa de reeleição de Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo. Ele votou no início da tarde em uma escola no bairro Parque São Jorge, zona leste da capital paulista. Após a votação, Melo Araújo se mostrou otimista com o resultado neste primeiro turno. É o nosso prefeito de São Paulo e impressionado com tantas entregas, tanta coisa bonita que ele fez aqui pela cidade de São Paulo. Com a experiência dele em gestão, com a gente com muita vontade também de trabalhar, tenho certeza aí que vão ser os melhores 4 anos de São Paulo aí para frente. Ricardo Nunes acompanhou o voto de seu vice mais cedo, já tinha acompanhado também a votação do governador Tarcísio de Freitas, do filho de Bruno Covas, Tomás Covas, e agora à tarde Nunes se colocou como alternativa à agressividade e mentira, sem citar especificamente nenhum adversário. Vejo 2 missões. A missão de continuar um trabalho que a gente mostrou para a cidade, batendo recorde de obras, cuidando da área social, cuidando da área do meio ambiente. Mas eu vejo um outro desafio também, proteger São Paulo dessa coisa agressiva, da mentira. Não tem nada pior do que alguém contumaz em mentira, porque essa pessoa ela é capaz de qualquer coisa. Então eu vou ter 2 vitórias, né? Ricardo Nunes, que de manhã passou a manhã toda na rua acompanhando votos dos apoiadores políticos, teve aí a presença de familiares também, agora voltou para sua residência, talvez acompanhe votos de alguns dos filhos e depois, no final da tarde, início da noite, vai para o comitê de campanha que fica na região central acompanhar a apuração dos votos. Leandro.
Obrigado, Gabriela Rangel, 2h09. A Semana Política, com Marco Rudiger. Boa tarde, professor. Oi, Leandro, boa tarde, ouvintes queridos aí que devem estar votando, votaram, né? Ou almoçando. Vera Magalhães com a gente também. Boa tarde, professor. Ô, Vera, tudo bem? Tudo bem. Professor, uma semana que terminou como a gente não esperava, né? A gente achou que já tinha acontecido tudo na campanha, mas não. Não, pois é. Mas assim, você sabe que, está olhando os dados das redes, isso é uma coisa interessante, porque apesar do Marçal ter começado esse processo com essa super mega fake news aí, né, contra o Boulos, mas o fato é que isso não foi tão bom para ele assim, né? Eu até acho que ele está numa posição privilegiada nesse pleito aí em relação ao Nunes, né, para esse segundo turno, eventualmente, mas o fato é que isso especificamente não repercutiu tão bem para ele nas redes, então isso foi meio que um tiro no pé, eu acho, mas não acho que vai ser o suficiente para desmoronar a trajetória dele. A gente viu ao longo de toda essa campanha um grau de violência verbal e até física inaudito ali. A gente não tinha visto nada dessa natureza, principalmente aqui em São Paulo. Agora também as operações da Polícia Federal pegando aí também muitas infiltrações do crime organizado em outros lugares. Você acha que essa é uma marca que fica dessa eleição ou a gente está com a visão um pouco deturpada pelo que aconteceu aqui em São Paulo? Não, eu acho que isso daí é o que se chama, diria assim, um red flag, é uma bandeira vermelha bastante séria, né? Eu acho que são dois recortes importantes que você trouxe. Primeiro é a virulência da campanha totalmente desmedida, né? Quando a gente assistia, por exemplo, a discussão dos Estados Unidos, do Trump, ele simplesmente distorcendo os fatos, sendo agressivo, não deixando o outro terminar de falar e tal, isso aí se tornou assim uma escola, né? Acabou que gerou um modus operandi aí para uma série de candidatos em que, na verdade, eles vão para o debate, não para fazer o debate em si, mas já pensando no que pode ser instagramável, né? Ou pode ser utilizado no TikTok. Então, já há uma inversão do conceito. O debate não é para ser um momento de você fazer um contraditório e apresentar para a sociedade suas propostas. Na verdade, é para você poder causar dentro das redes. Então, isso é muito significativo, muito importante. Eu acho até um elemento interessante, porque, em geral, se fala as redes vão obliterar tudo. Não é bem assim, né? Porque o rádio não acabou com o papel, a televisão não acabou com o rádio, né? As redes não vão acabar com as outras mídias. Mas o fato é que o Marçal conseguiu, por exemplo, fazer uma escola importante aí, e na verdade a gente olhar as últimas eleições, né, a rede já vem fazendo esse impacto, quem sabe trabalhar a rede ganha um espaço muito grande de fato, mas tem que ser visto isso como um certo ecossistema. No caso específico do Marçal, ele não tinha televisão para corresponder, ele vai ter no segundo turno se ele for para o segundo turno, prestem bem atenção nisso, mas o fato é que ele fez uma inversão da lógica, então ele não ia para o debate. Enquanto os outros queriam que a sua proposta fosse depois para a rede, ele já ia pensando no que ele ia fazer, que já ia para a rede primeiro. Então, essa é uma inversão muito importante em termos da estratégia, digamos assim, para o eleitor. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que você trouxe, que eu acho que é central, é a questão da segurança pública e do crime, né? Acho que o Brasil carece, eu tenho dito repetidamente aqui nesse espaço isso, a gente precisa não só uma agenda ambiental, mas a gente precisa uma agenda que entende o que o crime está fazendo em termos de capilarizar por dentro do processo político, né? E isso tem que ser visto com muita atenção. A gente não pode chegar num ponto crítico um dia, como o México chegou e outros lugares chegaram. Então, o Brasil ele necessita de uma política federativa de segurança pública e essas eleições, para mim, estão trazendo muito claramente algumas bandeiras importantes. Então, a questão das redes, aí o TSE tem que ser muito atento ao que está acontecendo. Acho que falta um regramento mais claro, acho que faltam laboratórios que operem junto com o judiciário de forma mais contundente, mais rápida também. A gente vê o tempo que as coisas levam, né? Mas a questão da segurança também. Ô, professor, você trouxe alguns números aqui que mostram por
ocorrências como essa de sexta-feira, como a eleição municipal em São Paulo acabou virando assunto nacional, né? Totalmente. Eu acho que o impacto é bastante grande, né? E é interessante que vários temas desses aí que a gente está comentando aqui estão se tornando bastante fundamentais, né? A questão da educação, obviamente, deveria ser e é um tema muito importante. Questão de saúde, acho que é bastante crítico e tem aparecido muito. E a questão da mobilidade. Se você olha, assim, historicamente, esses temas sempre aparecem nas campanhas, mas eles aparecem, digamos assim, dentro de narrativas muito distintas do que estão aparecendo agora. Porque junto com a narrativa que tem percolado muito, é uma narrativa da não entrega e, digamos assim, da falha estrutural da política em apresentar determinadas soluções. É nisso que candidatos como o Marçal, por exemplo, têm apostado a distinção deles em relação a outros candidatos. Então, esse é um negócio importante. Questão de religiosidade, questão da família, né, do hábito, digamos assim, dos costumes, é importante, sim. É de fato importante. A violência na política, essa tem sido absolutamente central. A questão da cadeirada do Datena, por exemplo. E eu falo muito da eleição de São Paulo, porque a eleição de São Paulo se tornou extremamente paradigmática, né? Sim. Então, isso também foi importante. Agora, tem um detalhe interessante. No Rio de Janeiro, né, a estrutura altamente polarizada, ela cedeu, né, porque Eduardo Paes, muito provavelmente, ganha no primeiro turno, e ele, pelo menos é o que indicam as pesquisas, né? E ele conseguiu construir um grande centro em que a esquerda mais radicalizada e a direita mais radicalizada não conseguiram operar a polarização que elas têm se beneficiado até então. Então, isso eu acho que é um detalhe também interessante de se observar, como é que é possível ainda se reconstruir um centro. Muito bem, ele não é exatamente orgânico, ele é meio com grupos meio distintos e tal, mas apesar de tudo, no Rio de Janeiro a gente tem um cenário diferente. Professor, hoje eu fiz uma matéria para o Globo tentando projetar algumas respostas para 2026 a partir de 2024. Conversei com alguns sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, com algumas questões, e todos eles foram unânimes em dizer que não dá para a gente fazer nenhuma predição sobre as chances ali, nem da esquerda e da direita, e nem de algum candidato especificamente à presidência a partir de eleições municipais, mas que elas são sim um bom preditor da composição política do Congresso, da Câmara principalmente. Queria saber se o senhor concorda com essa análise e, a partir disso, a gente tem quais forças do campo político e ideológico saindo maiores dessas eleições? Eu acho assim, com todo respeito aos meus colegas, assim, né, em geral, a ciência política ela acaba sendo muito institucionalista, entendeu? Então, a questão, por exemplo, da representação política no Congresso acaba sendo um grande referencial para se discutir qualquer processo, digamos assim, de dinâmica de poder e de possibilidades futuras. Então, basicamente, focam muito nisso, e que eu acho que está correto. Mas eu acho que tem uma perspectiva sociológica bastante importante aí, que é a construção das narrativas a partir de uma série de ideias e de referenciais culturais que têm sido muito mobilizados durante essa campanha, por exemplo. Eu acho que isso que a gente tem que observar. Se a gente olhar em essência, eu de novo vou me referir à eleição de São Paulo, se a gente enxugar, por exemplo, a discussão, né, uma candidatura que vem a despeito do interesse do bolsonarismo, digamos assim, mais ortodoxo, se a gente pode usar esse termo, né? Que é a do Marçal, por exemplo, né? Que não tem a concordância do Bolsonaro, não tem esse aval, né? Mas mesmo assim atravessou de qualquer maneira, né? E se choca com os outros. É uma coisa interessante, porque você não explica isso. Será que isso não se reproduz na eleição presidencial? E eu vou te dizer por que isso me chama a atenção. Se você olha o arco de políticas hoje no Brasil, né, tudo bem que a economia, o Haddad está tocando bem, você vê o PIB aumentou, a inflação está controlada, enfim, você vê o desemprego diminuindo, então você fala, bom, isso aí é um resultado positivo. É claro que é um resultado positivo, mas o resto das políticas, elas estão muito complicadas.
né? Por exemplo, assim, um excesso de políticas lastreadas em bolsas. Não que a bolsa não seja necessária, ela é, né? Mas tem uma relação muito de dependência, por exemplo, do Estado. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a bancada evangélica, né? Pega os evangélicos no Brasil e pega todo um segmento da visão de mundo do brasileiro, porque o brasileiro ele é ibérico, mas ele é americano ao mesmo tempo. Ele tem uma visão assim que o Estado é importante, políticas sociais são importantes, etc. Mas, por outro lado, ele quer também empreender muito. Então, o quanto que, por exemplo, a esquerda consegue construir agendas em que se reflita um pouco essa capacidade, esse potencial também de empreendimento que o brasileiro gosta tanto de ter. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples para vocês. Por exemplo, a questão do Uber, né, em que se quis trazer os motoristas do Uber para dentro da Previdência Social. Isso gerou um tensionamento. Não é simples isso. Isso é porque, simplesmente, eles não querem estar dentro do Estado, resolveram a vida deles de outro jeito e não querem estar na estrutura do Estado. E que leva a uma outra questão, porque todo mundo sabe, e se você for, por exemplo, hoje aos Estados Unidos, você vai chamar Uber e, eventualmente, assim, ainda que seja meio protótipo, mas já vi um Uber sem motorista. Então, quais são as respostas para esse mundo em mudança que gera uma insegurança muito grande? Eu não vejo essas respostas dentro do campo da esquerda. E aí, a despeito da correlação de forças políticas no Congresso, tem uma questão do que as pessoas almejam, esperam do governo em termos de proposta. E eu vejo aí um grande ato, um grande vazio. E quando você tem um grande vazio, você se apega em qualquer coisa. E aí, candidaturas transversais, por mais, assim, sei lá, enlouquecidas que sejam em termos de proposta, ou a forma agressiva de se colocar, acabam ganhando espaço. Tendo porque apelo, sim. Exatamente. Então, eu acho que essas eleições elas são mais do que o Congresso, elas são um prognosticador interessante de como mudanças culturais e a insegurança do mundo que a gente vive hoje repercutem na vida da pessoa, nas expectativas que as pessoas têm, que levam depois às escolhas que elas terão. E isso faz os políticos tradicionais levantarem a bandeira vermelha também? Não tenha dúvida, até porque eles não sabem muito como lidar com isso. Você olha a campanha do Boulos, que agora conseguiu meio que se equilibrar, você olha o Nunes também. Por exemplo, o Boulos chega e fala assim, é interessante isso, né? Ele fala assim, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Olha, todos os candidatos dizem isso, tem que ter uma educação de qualidade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Né? E não só uma questão de, vou aumentar o salário do professor, eu vou melhorar um pouco a infraestrutura das escolas. Não. Será que as escolas estão, por exemplo, preparando os jovens para uma economia que é mais digital? Ou elas estão preparando para uma economia que está indo embora, que é uma economia muito focada e vinculada a uma visão industrial, digamos assim, do mundo, né? Analógica? Assim... O que quer dizer uma educação de qualidade? Então, essa requalificação para um mundo em mudança, ela é muito importante ser feita. Mas eu acho que o repertório cultural dos nossos políticos tradicionais não incorporou isso ainda. Como não incorporou a inteligência artificial e como tem tido muita dificuldade de incorporar as redes. De novo, quando a gente olha as redes, é bastante interessante esse fenômeno, porque eles querem que a proposta vá para a rede como iria, por exemplo, o papel, entendeu? E não funciona assim, na verdade, há uma reinversão da lógica. O sujeito já vai para o debate pensando como é que vai instagramar um determinado movimento, uma pergunta que é feita. Eu vou lembrar com vocês um movimento que eu achei, em termos assim, de engajamento para as redes, interessante, quando o Marcel pegou e puxou assim, do bolso a carteira de trabalho. Né? Aquilo foi absolutamente pensado, ele só queria o momento de poder fazer aquilo. Entendeu? O que isso quer dizer? Assim, isso não quer dizer muita coisa, mas as pessoas veem ali vão lembrar disso depois, né? Também. Exatamente. E o outro candidato fica meio espantado com aquilo, porque ele quer discutir, sei lá, uma proposta, mas não se trata ali, naquele momento, de discutir proposta alguma. Se trata só de ter um momento em que eu vou colocar no TikTok, no Instagram, e aí eu posso dar essa informação para vocês. As medições que a gente tem mostram o crescimento enorme do Instagram
e do TikTok na campanha, né? Até uma certa decepção no YouTube, mas o Instagram e o TikTok cresceram muito. A gente pode discutir, talvez, a ausência do X tenha alterado isso, mas o fato é que são redes que, por serem muito visuais, dão oportunidade desses movimentos, como eu estava mencionando, de tirar do bolso a carteira de trabalho no meio do debate e simplesmente usar esse momento, esse quadro, né, para repercutir e conseguir engajamento. Então, decepção do uso do YouTube, você falou, é isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que decepção no sentido assim, óbvio que continua sendo importante, mas as redes realmente que repercutiram basicamente foi o Instagram e foi o TikTok. E o TikTok. Sim. Professor Marco Rudiger, obrigado, viu, por mais uma participação aqui no Revista CBN. Semana que vem você está de volta com a Pétrea Chaves, certo? Obrigado a vocês. E semana que vem vai ser muito interessante, que a gente vai ter os resultados, eu poder analisar em profundidade como é que as redes impactaram, como é que a política está se transformando e, principalmente, como é que isso pode eventualmente repercutir para 26. Ainda não votou, né? Não, vou fazer isso agora. Bom voto para você. Já tá indo com uma camiseta de paz ali. Krishna. Né? Boa, gostei. Eu também fui de branco. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Beijo tchau, pra vocês. Conta pra gente se foi tudo tranquilo lá no seu voto, tá bom? Tá legal, tá bom. Beijo, tchau pra todos. Valeu. 2h26 agora. Revista CBN. Revista CBN. Duas horas 30 minutos. Vera Magalhães, obrigado, hein, pela companhia hoje. Ficamos por aqui agora no Revista CBN, mas eu volto mais tarde, ao longo da programação, durante a apuração, depois com os resultados já consolidados, para a gente comentar o quadro que sai das urnas, Leandro. Combinado, até mais tarde. Até mais tarde, bom voto para você e para todos. Valeu, 2h30.